Vou compartilhar a tela aqui. Então, o nosso assunto hoje é estrutura e propriedade química de carboidrato, tá? A questão do livro, né? O capítulo aí é o capítulo de carboidrato e glicobiologia, é o capítulo 7, né? Desse livro, Leninger, né? Princípios de Bioquímica, quinta edição. Então, a gente vai ver aí uma forma de vocês terem acesso a isso aí. A capa do livro, a gente tem várias versões dele, né? Então tem uma preta, uma azul clarinha e essa da direita embaixo aqui é a mais velha. Esse do meio, azulzinho clarinho aí, é o mais recente e tem o PDF em português dele. Então é ele que a gente vai tentar passar. Na biblioteca tem esse da capa preta, tanto no CCA como no Paricarana, mas a gente ninguém está nem indo em universidade pegar livro, né? Então por isso que eu estou dando mais destaque para a versão em PDF, tá? Então vamos lá. Se tiver ocorrendo demora, quando eu passo o slide, vocês me deem um feedback aí. Porque às vezes, ano passado, quando a internet era muito lerda, eu passava aqui no meu computador, mas demorava muito para vocês verem quando eu mudava de slide. Aí eu ficava falando de um slide, mas para vocês estava aparecendo outro. Então vocês vão me avisando à medida possível aí, se começar a acontecer isso. Aí eu passo o slide e espero um pouquinho, tá? Então, carboidratos. Pessoal, para a gente começar a fazer uma interação aqui, eu queria que vocês me dessem exemplos de carboidratos. Quem pode aí falar? Exemplo de carboidrato. Pode ser vegetal, animal. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em carboidrato? Vamos participar aí, vamos ver. Pode ficar à vontade, abre o microfone, fala sem medo, sem vergonha. Nós estamos aqui para conversar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Augusto aqui. Quando eu penso em carboidratos, eu penso em amido, né, nas formas dele, principalmente vegetais, claro. Mas eu penso em amido, sei lá, um exemplo mais assim seria macarrão, pão, essas coisas. Então, é uma coisa bem mais grosseira. Sim, sim. Perfeito. Alguém mais? É verdade. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Quando você fala em carboidrato, o primeiro pensamento realmente é macarrão. Muito bom. Alguém mais, gente? Professor, boa tarde. Eu penso que quando a gente fala em carboidrato, a primeira coisa que vem tipo é açúcar, é, glicose, assim, no caso, sabe? Certinho. É isso mesmo. Pessoal, tem uma televisão ligada aí. Vamos ver se só para desligar aí. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque essa é a nossa visão do dia a dia. O carboidrato está ao nosso redor, no nosso dia a dia. Em muitas coisas que a gente nem percebe. Então, a gente não pode ficar preso, né? Porque é uma disciplina teórica, é um assunto teórico que requer muita leitura, só que vocês têm que começar a relacionar, como vocês estão na agronomia, zootecnia, relacionar carboidrato, é uma disciplina, essa disciplina de bioquímica, é uma disciplina bem geral, né? Tanto é que vocês estão aí, né, agronomia, zootecnia, mas eu quero de vocês que vocês abram a mente de vocês para relacionar essa parte teórica com as coisas práticas, com as coisas do dia a dia, né? É pensar isso mesmo, o amido, o glicogênio, o macarrão, o arroz, o feijão. Aonde está o carboidrato? Está no trigo? Está no grão do milho? Né?
Agora, como que eu vou avançar no assunto carboidrato? Nós vamos aprofundar mais e entender estrutura de carboidrato. A princípio, a gente vai ver estrutura. O que para chegar no dia da manhã, se alguém chegar para vocês e perguntar o que é carboidrato, e você não só dar exemplos, porque vocês me deram vários exemplos de carboidrato, macarrão, né, etc., o arroz, etc. Mas e falar, explicar o que é carboidrato? É diferente. Então eu espero que vocês consigam ver isso. Eu vou tentar passar isso para vocês. Estrutura de um carboidrato. O que é um amido? O que é o glicogênio? O que é a glicose? Qual a diferença da glicose, né, para a sacarose? O que é a sacarose? Qual a estrutura da sacarose? Da lactose? Da maltose? E por aí vai. Então, tem muito mais. Tem muitos detalhes para a gente ver. Então, e aí a gente vai tentar relacionar isso aí, porque lá na frente, vocês vão estudar pastagem, vocês vão manejar uma pastagem, uma capineira, um canavial, você vai preocupar com a alimentação de animais, a parte de nutrição, que vocês da zootecnia veem muito mais, é bioquímica pura. Vai muito mais do que o que a gente vai ver aqui, porque lá vai relacionar muita coisa, não vai ser só essa bioquímicazinha básica aqui não. Mas você precisa saber o conceito básico para você chegar lá na frente. Depois, quando você for fazer uma disciplina de fisiologia vegetal, a gente vai ficar falando de fotossíntese. A sua pastagem, a sua soja, o seu feijão vai estar fazendo fotossíntese para quê? O que a fotossíntese produz? Triose, carbono, é carboidrato. Então a fotossíntese produz carboidrato. Quais carboidratos? Gliceraldeído, de hidroxiacetona, glicose, sacarose, frutose. Por que você come se você pega uma fruta mais adocicada, por que ela é doce? Ah, porque é sacarose. E aí, o que é sacarose? Então tem muita coisa que está no nosso dia a dia, mas a gente não sabe explicar. E aí vocês vão começar a perceber isso aqui, um pouco disso. Avançar um pouquinho mais o carboidrato. Então o assunto, ele pode parecer massacrante, chato, porque eu vou ficar mostrando esqueleto de carbono para vocês. Mas o assunto é estrutura. Eu vou estar falando de estrutura. Eu ainda não estou falando de metabolismo, que é a respiração, o ciclo de Krebs e por aí vai. Então, primeiro a gente tem que conhecer a estrutura para depois a gente falar em metabolismo, né? A própria fotossíntese, processo respiratório, síntese de ATP, divide em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e glicoconjugados, que são as proteínas e lipídios. Tá? Tem muita introdução, né? O conceito de carboidrato é uma coisa muito simples, é fácil de você, qualquer coisa que você digitar na internet, você vai encontrar sobre o carboidrato. Tá? Então, nós, dentro da parte agrária, a gente tem muito forte o processo fotossintético. A gente, tudo que a gente começa, qualquer plantio que você vai conduzir, né, seja de pastagem, ou seja de culturas agrícolas, você visa uma produção. E a planta, a produção dela, seja o fruto, seja a folha, seja a raiz, a mandioca, a batata, tem carboidratos naquilo dali. Então a fotossíntese é o ponto de partida de tudo, né? Tudo começa com a fotossíntese, esse CO2 da atmosfera, a água no solo, né, na presença da luz. A planta consegue pegar esse CO2 da atmosfera e transformar em moléculas maiores, que vão ser os carboidratos. Então, tudo, gente, tudo que você vai ver depois, uma proteína, um lipídio, né, as gorduras, os aminoácidos, tudo isso tem carbono na estrutura. Carbono. Então,
Professor, o senhor ficou mudo. Não estou te ouvindo, professor. Eu acho que agora está ouvindo. Melhorou? Voltou. O negócio ficou mudo aqui sozinho. Eu não sei o que houve. Talvez se eu apertei alguma coisa aqui. Mas beleza, obrigado. Então, voltando. A planta ela faz fotossíntese, pega o CO2 da atmosfera para produzir carboidrato. Com esses carboidratos, com esses carbonos, é que ela vai produzir o aminoácido, que ela vai produzir o lipídio, que ela vai formar suas membranas, que ela vai formar sua proteína, que ela vai formar seus tecidos, parede celular, por aí vai. E o animal vem depois e consome esse vegetal, que tem carboidrato, proteína, lipídios, minerais, etc, etc, etc. Então, tudo começa na fotossíntese. Então, eu não quero ficar falando aqui de carboidrato sem a gente estar pensando no nosso dia a dia, que é agronomia e zootecnia, que é cultivar plantas para alimentar animais. Né? Então, eu quero sempre que vocês estejam relacionados a isso. Da onde vem esses carboidratos? Tudo que a gente vai ver aqui depende da fotossíntese. Então, não é algo que surgiu, né? Eu não peguei e abri um livro do nada e vou estudar carboidratos sem saber de onde está vindo esse negócio. Né? Então, é para a gente se situar. Então, a fotossíntese é o ponto de partida para produzir todos esses carboidratos que a gente vai encontrar no vegetal, que vai servir de alimento para os animais posteriormente, e que vai servir de fonte de reserva para o próprio vegetal, para ele manter seu processo respiratório, né, para crescimento, para armazenamento de reserva, por aí vai. Então, tudo baseado na fotossíntese. Então, as três principais classes de carboidratos são os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Então, prestem atenção que eu estou usando o termo sacarídeo. Sacarídeo, sacarose, é tudo parecido. Então, é uma forma de você estar relacionando a carboidratos, sacarídeos. O mono quer dizer que é um carboidrato que contém apenas uma unidade. Oligosacarídeo, ele já tem mais unidades de carboidrato na sua estrutura. E os polissacarídeos são cadeias muito grandes, que a gente vai ver como a celulose e o amido, que são muitos monossacarídeos ligados. Né? Mais de 20 unidades de monossacarídeos, aí, ó, de centenas até milhares de unidades juntas, para formar a celulose e o amido. Tá? Então, eu destaquei aqui para vocês no começo aí, ó, a glicose e a frutose. São os dois monossacarídeos mais conhecidos. E eu coloquei aí que eles possuem 6 carbonos na estrutura. A gente vai ver a estrutura dessas moléculas. Glicose, frutose e diferenciar o que uma tem de diferente da outra. Tá? E os oligosacarídeos aí, dentro dos oligosacarídeos, os disacarídeos são os mais conhecidos. Então, são 2. Né? A sacarose é o disacarídeo mais famoso, porque ela tem glicose e frutose na sua estrutura. Tá? O D, essa letra D que está aí, depois a gente vai ver o porquê dela. Tá? Então, sacarose é glicose mais frutose, mas a gente nem viu ainda como que é a estrutura das duas. A gente vai ver mais para frente. Tá? Então, aí, mono, óligo, polissacarídeo. A gente começa de uma unidade e vai aumentando, né, as unidades. Então, gente, a gente não vai ter... Eu não tenho condição de passar para vocês todos os carboidratos que existem. São muitos, não tem condição. É carboidrato demais. Vocês vão entender por que são muitos nomes diferentes. Quando a gente começar a analisar as posiçõezinhas da hidroxila, do oxigênio, como que pode mudar? A glicose e a frutose são diferenças mínimas uma da outra. Então, a gente vai chegar lá.
Os monossacarídeos, então, são chamados de açúcar simples, né? A glicose, né, é a mais conhecida, né, junto com a frutose aí. Então, ela tem 6 átomos de carbono na sua estrutura. Tá? Já já eu vou mostrar para vocês o que é o aldeído e o que é a cetona. Porque a gente vai diferenciar as coisas. Quando a gente for estudar aminoácido, aminoácido, a palavra já disse que tem ácido. Então, a gente vai encontrar nos aminoácidos o grupo ácido carboxílico. Nos carboidratos, a gente vai encontrar aldeído ou cetona. Nunca um ácido carboxílico. Então, isso é estrutura. Eu já estou falando de estrutura. Qual grupo que eu tenho que encontrar no carboidrato para ele ser carboidrato? Aldeído ou cetona. Ah, mas eu não lembro o que é isso, professor. Já já nós vamos ver o que é, relembrar isso daí. O que é aldeído, cetona e o ácido carboxílico. Tá aqui, ó. Facinho para a gente relembrar e vocês não terem dúvida do que é o aldeído, o que é a cetona. Estrutura da esquerda, gente. Notem que nós temos 3 carbonos aí no centro da figura. E ficou marcado de rosa aí, ó, parece um rosa, a carbonila, que é esse carbono com uma dupla ligação com o oxigênio. E na outra estrutura do carbono, na outra parte, a outra ligação do carbono é o hidrogênio. Se você estiver analisando um carbono na extremidade, que é o caso deste daí, e ele tem uma dupla ligação com o oxigênio e mais uma com o hidrogênio, isso aí é um aldeído. Pode contar que esse carbono está fazendo as 4 ligações obrigatórias dele, né? 2 com oxigênio, uma com hidrogênio e a outra ligação para baixo com o resto dos carbonos aí. Então esse carbono aí tem 4 ligações, como deve ser, e uma dupla com oxigênio na extremidade e mais um hidrogênio. Isso é um aldeído. Então, o carboidrato vai apresentar obrigatoriamente o aldeído, que é isso aí. Se fosse um ácido carboxílico, teria nesse hidrogênio que está aí, um oxigênio. Seria uma hidroxila. Se tivesse uma hidroxila aí, seria um ácido carboxílico. Mas não tem, está só o hidrogênio. Então, isso aí é aldeído. E a figura da direita está mostrando a cetona. O que é cetona? É quando esse carbono tem uma dupla ligação com o oxigênio, e essa dupla ligação não está nos carbonos da extremidade. Está vendo que os 2 carbonos da extremidade não têm dupla ligação com o oxigênio. A dupla ligação está no meio da molécula. O que ela não pode estar é na extremidade. Porque se a dupla estiver na extremidade, já vai tender a ser um aldeído ou um ácido carboxílico. Então, a dupla ligação não sendo na extremidade, é cetona. Aí ficou no meio certinho, porque essa molécula só tem 3 carbonos, mas se ela tivesse 5, o que importa é a dupla não estar nas extremidades, para ser uma cetona. Agora, qual carbono do meio da molécula vai estar? Pode variar. O que não pode estar é na extremidade, para ser uma cetona. Então, gente, todo carboidrato vai ser aldeído ou cetona. Não pode ter ácido carboxílico. Se tiver ácido carboxílico, não é carboidrato. Isso é regra. Nunca muda. Então, o grupo químico para carboidrato é aldeído ou cetona. Então, dentre os vários nomes de carboidratos diferentes que a gente vai ver, ou vai ser aldeído ou cetona. Eu dei exemplo aí, ó, note que está escrito polihidroxialdeído, polihidroxicetona. Polihidroxi está querendo dizer das hidroxilas, esses OH que estão aí, ó, OH. Então, hidroxilas e a molécula tem aldeído. Isso na esquerda. Na figura da direita, polihidroxicetona. São hidroxilas e a molécula tem cetona na sua estrutura.
Vamos andar mais um pouco. Qual o tamanho que eu vou encontrar de monossacarídeos? Tamanho que eu estou querendo dizer é número de átomos de carbono. Né? Monossacarídeo é uma molécula só, igual essa que a gente acabou de ver ali atrás. Quantos carbonos podem ter no mínimo e no máximo? A resposta está aí, 3 a 7. Então, eu tenho monossacarídeos com 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. Tá? E aí, aqueles que têm aldeído na estrutura, eu chamo de aldoses. Aqueles que têm cetona na estrutura, eu chamo de cetoses. Definido isso daí, nós vamos começar a dar nomes a essas moléculas que a gente acabou de ver.